Segundo Crônicas 24. Tinha Joás 7 anos quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, de Berseba. E Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor por todos os dias do sacerdote Jeoiada. E tomou Jeoiada para ele 2 mulheres, das quais teve filhos e filhas. Depois disso Joás resolveu renovar a casa do Senhor. Reuniu, pois, os sacerdotes e os levitas e lhes disse: saí pelas cidades de Judá, e levantai dinheiro de todo a Israel, anualmente, para reparar a casa do vosso Deus, e vede que apreceis este negócio. Contudo os levitas não o apressaram. Pelo que o rei chamou Jeoiada, o chefe, e lhe perguntou: por que não tens obrigado os levitas a trazerem de Judá e de Jerusalém o imposto ordenado por Moisés, servo do Senhor, à congregação de Israel, para a tenda do testemunho? Pois os filhos de Atalia, aquela mulher ímpia, tinham arruinado a casa de Deus, e até empregaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos Baalins. O rei, pois, deu ordem, e fizeram uma arca, e a puseram do lado de fora, à porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, o servo de Deus, havia ordenado a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram, e trouxeram o imposto e o lançaram na arca, até que ficou cheia. E quando era trazida a arca pelas mãos dos levitas ao recinto do rei, na ocasião em que viam que havia muito dinheiro, vinham o escrivão do rei e o deputado do sumo sacerdote, esvaziavam a arca e, tomando-a, tornavam a levá-la ao seu lugar. Assim faziam dia após dia, e ajuntaram dinheiro em abundância. E o rei e Jeoiada davam-no aos encarregados da obra da casa do Senhor, e assalariaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também os que trabalhavam em ferro e em bronze para repararem a casa do Senhor. Assim os encarregados da obra faziam com que o serviço da reparação progredisse nas suas mãos, e restituíram a casa de Deus a seu estado anterior, e a consolidaram. Depois de acabarem a obra, trouxeram ao rei e a Jeoiada o resto do dinheiro, e dele se fizeram utensílios para a casa do Senhor, para serem usados no ministério e nos holocaustos, e colheres, e vasos de ouro e de prata. E se ofereciam holocaustos continuamente na casa do Senhor, por todos os dias de Jeoiada. Jeoiada, porém, envelheceu e, cheio de dias, morreu, tinha 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel, e para com Deus e sua casa. E depois da morte de Jeoiada vieram os príncipes de Judá e prostraram-se diante do rei, então o rei lhes deu ouvidos. E eles, abandonando a casa do Senhor, Deus de seus pais, serviram aos azerins e aos ídolos, de sorte que veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Contudo Deus enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não lhes deram ouvidos. E o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Jeoiada, o qual se pôs em pé acima do povo, e lhes disse: assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar. Porquanto abandonastes o Senhor, também ele vos abandonou. Mas conspiraram contra ele por ordem do rei, o apedrejaram no átrio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da bondade que lhe fizera Jeoiada pai de Zacarias, antes matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: veja o Senhor, e o retribua. Decorrido um ano, o exército da Síria subiu contra Joás, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo todos os seus príncipes, e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco. O exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor entregou nas suas mãos um exército muito grande, porquanto abandonaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram juízo contra Joás. Quando os sírios se retiraram dele, deixaram-no gravemente ferido, então seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue dos filhos do sacerdote Jeoiada, e o mataram na sua cama, e assim morreu, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Estes foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate Amonita, e Josabade, filho de Sinrite a Moabita. Ora, quanto a seus filhos, e ao grande número de oráculos pronunciados contra ele, e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no comentário do livro dos reis.
e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas 25. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Joadã, de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não o fez com coração perfeito. Quando o reino já lhe tinha sido confirmado, ele matou os seus servos que tinham assassinado o rei seu pai. Contudo não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos nem os filhos pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Depois Amazias congregou Judá e o colocou, segundo as suas casas paternas, sob comandantes de milhares e de centenas, por todo o Judá e Benjamim, e os contou de 20 anos para cima, e achou deles 300.000 escolhidos que podiam ir à guerra e sabiam manejar lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes, por 100 talentos de prata. Veio ter com ele, porém, um homem de Deus, dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com todos os filhos de Efraim. Mas se julgas que assim serás forte para a peleja, Deus te fará cair diante do inimigo, pois Deus tem poder para ajudar e para fazer cair. Então perguntou Amazias ao homem de Deus: mas que se fará dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu o homem de Deus: mas tem o Senhor que te dar do que isso. Então Amazias separou as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que voltassem para a sua terra, pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá, e voltaram para a sua terra ardendo em ira. Amazias, cobrando ânimo, conduziu o seu povo, e foi ao Vale do Sal, onde matou 10.000 dos filhos de Seir. Os filhos de Judá prenderam vivos outros 10.000, e trazendo-os ao cume da rocha, lançaram-nos dali abaixo, de modo que todos foram despedaçados. Mas os homens das tropas que Amazias despedira, não deixando que fossem com ele à batalha, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-horon, e dos seus habitantes mataram 3.000, e saquearam um grande despojo. Quando Amazias veio da matança dos edomeus, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir e os elevou para serem os seus deuses, prostrando-se diante deles e queimando-lhes incenso. Pelo que o Senhor se irou contra Amazias e lhe enviou um profeta, que lhe disse: por que buscaste os deuses deste povo, os quais não livraram o seu próprio povo da tua mão? Enquanto ele ainda falava com o rei, este lhe respondeu: fizemos-te conselheiro do rei? Cala-te! Por que haverias de ser morto? Então o profeta calou, havendo dito: sei que Deus resolveu destruir-te, porquanto fizeste isto, e não deste ouvidos a meu conselho. Tendo Amazias, rei de Judá, tomado conselho, mandou dizer a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel: vejamo-nos face a face. Mas Joás, rei de Israel, mandou responder a Amazias, rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: da tua filha por mulher a meu filho. Mas uma fera que estava no Líbano passou e pisou o cardo. Tu dizes a ti mesmo: eis que ferido. Assim o teu coração se eleva para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, porque te meterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Amazias, porém, não lhe deu ouvidos, pois isto vinha de Deus, para entregá-los na mão dos seus inimigos, porque buscaram os deuses de Edom. Subiu, pois, Jeoás, rei de Israel, e ele e Amazias, rei de Judá, se viram face a face em Bet-semes, que pertencia a Judá. E Judá foi desbaratado diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Joás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Joacás, em Bet-semes, e o levou a Jerusalém, e derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Também tomou todo o ouro, e toda a prata, e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, e os reféns, e voltou para Samaria. E Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. Quanto ao restante dos atos de Amazias, desde os primeiros até os últimos, não estão porventura escritos no livro dos reis de Judá e de Israel?
Desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis, mas perseguiram-no até Laquis, e ali o mataram. E o trouxeram sobre cavalos e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. Segundo